Paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom, meus irmãos, no vídeo de hoje, mais um vídeo sobre o J-Horn. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando aos irmãos a fazer manutenção, a fazer limpeza nesse instrumento, tá? O que eu vou passar aqui vai servir para o J-Horn, mas também serve para outros instrumentos que são de plástico, que são de ABS, e os irmãos vão ver que é muito simples, tá bom? Mas antes da gente estar mostrando como se faz a higienização, a limpeza desse instrumento, vou estar fazendo um pedido para os irmãos, que os irmãos, por favor, se inscrevam, pois é a inscrição dos irmãos que nos ajuda e incentiva a trazer novos vídeos como esse, além de ser um vídeo de um instrumento basicamente novo aqui no Brasil, também é um vídeo inteiramente em português, então acho que só por conta disso já vale aquele seu like, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. É uma limpeza muito fácil fazer nesse instrumento. A primeira coisa que a gente vai fazer, é claro, tirar o nosso bocal do conector e depois tirar a tampa, tá certo? O bocal vai ficar assim. Bom, tiramos o bocal. Aqui, irmãos, o meu instrumento tá lacrado, tá? Quando a gente fala que tá lacrado, é porque a gente não tem parafusos à mostra, tá vendo? Tem uma coisinha branca. Ó, ele inteiro tá lacrado, tá? Mas se porventura os irmãos achar esse instrumento com os parafusos aparentes, é porque ele foi já desmontado, ele foi deslacrado. Então, no caso, o que a gente vai fazer aqui é permanecer o instrumento lacrado. Qual que é a diferença do instrumento lacrado para o deslacrado na hora de limpar? Irmãos, o instrumento lacrado, a gente não saca essa máquina para fora e nem o tudel. O tudel aqui ele também é destacável. Tem dois parafusos aqui e só dois parafusos. Eu achei que tinha mais um aqui, mas não tem, é só dois. Você consegue desparafusar aqui e soltar o tudel. No caso aqui, irmãos, eu não vou fazer isso. Eu vou permanecer com o meu instrumento lacrado, tá? Então, tirei o bocal, né? Tirei a borda, né? O copo do bocal, né? Qual que é o próximo ponto? O próximo ponto é tirarmos aqui a central do instrumento. Lembrando que vai ter os O-rings aqui, tá? Certo? E a gente vai fazer isso com todas as três pompas. Então eu tô sozinho, então eu vou puxar aqui, sozinho aqui, tá? Olha, como os irmãos estão vendo, tô sacando aqui as pompas. Vou fazer aqui na terceira. Bom, vou tirar todas essas pompas aqui, tá bom? Pronto, meus irmãos, tá? Soltei aqui as três pompas, né? Pisto 1, pisto 2 e pisto 3, tá bom? Depois, quando a gente for virar aqui na traseira do instrumento, a gente vai ter a pompa central do instrumento, né? Uma das pompas centrais do instrumento, tá? Então, nesse caso aqui, meu instrumento está em si bemol, então essa curva é maior. Mas se o instrumento dos irmãos estiver em dó, a curva é menor. Então, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira curva do instrumento, tá? A primeira curva, né? Soltou aqui também. Pronto. Tá vendo? Soltamos. Certo? Depois, irmãos, a gente vai ter mais uma pompa escondida, que é essa curva aqui em cima, tá? Então aqui, ó, os irmãos podem puxar aqui também. Ó, tá vendo? Puxando aqui e eu puxo aqui, ó. Pronto. Tá solto aqui a curva de cima do instrumento. Então a gente tem aqui pompa 1, pompa 2, pompa 3, a central aqui do instrumento, né? A primeira central. Também dá para considerar que isso daqui é uma central na parte de cima. E a gente tem aqui a central aqui na parte de baixo do instrumento, tá bom? Seguindo daqui, irmãos, agora a gente vai precisar de uma chave de fenda, tá bom? Então aqui não tem segredo, é basicamente desrosquear o parafuso, tá? Tinha uma chave de fenda mais bonita, tá? Soltei. Deixa eu ver se falta desparafusar. Bom, meus irmãos, vou fazer um corte aqui, mas é só desparafusar tudo aqui, esses dois parafusos, tá? Vou parar aqui. Pronto, meus irmãos. Abri aqui a tampa, ó. Tá vendo? Ali não é de rosca, ali é só uma trava, né? E aqui a gente tem os rotores.
E assim que funciona, já até soltou. E assim que funciona os rotores, tá? Então aqui, meio que já soltou aqui. Irmãos, na limpeza do instrumento, a gente não tem que ficar sacando esses rotores. Então, para quem quiser, né? Vou explicar melhor aqui para os irmãos, tá? Então aqui, a gente tem aqui os rotores, tá? Tá certo? E a gente tem aqui, irmãos, as travas. Aqui dentro é um pisto, tá? Com mola. Aqui dentro a gente vai ter uma mola. E essa parte aqui, a gente não consegue ter acesso, tá bom? O que a gente tem acesso é apenas o braço do rotor, tá? Então aqui, como os irmãos já viram, não tem segredo, é só destacar, puxar aqui. E pronto. Para fazer uma limpeza aqui nessa parte interna aqui, que na verdade não é muito necessário, tá? Quando que a gente solta esse rotor aqui? Irmãos, a gente só solta esse rotor se a gente tiver algum problema, por exemplo, entrou alguma coisa na tubulação, que nem esse instrumento foi criado para crianças, né? Então, às vezes a criança morde uma bolacha e vai assoprar o instrumento, sopra o instrumento, e aí, né, entra pedaços de bolacha no instrumento, né? Até por isso que o instrumento ele como os irmãos podem ver, bem vazado, né? Dá para soltar muita coisa, para a gente conseguir ter acesso e tirar aquilo que está obstruindo o rotor. Mas se porventura os irmãos quiser, eita nós, a unha aqui toda suja. Você só desrosqueia essa parte aqui, ó. Tá vendo? Desrosqueei, puxei para cima, certo? E aqui eu consigo destacar o meu rotor, tá vendo que tem um Tzinho aqui, ó, tem um jeitinho certo aqui para os irmãos tirar. Cadê? Não vou conseguir aqui tirar aqui no momento. Mas só da gente puxar aqui, irmãos, a gente já tem o acesso do rotor. Não tô conseguindo sacar esse rotor aqui, irmãos. Mas deu para entender, né? Desrosqueia, tá? A molinha. Os irmãos desrosqueiam a molinha, tá? Desrosqueia a molinha, que nem aqui, ó. Aqui ele já tá funcionando. Desrosqueou aqui, ó. Puxou, tá certo? Puxou. A gente já tem acesso ao rotor. Eu só não tô conseguindo... Ah, consegui, ó. Ele tem uma posição certa para sacar o rotor. E aqui a gente tem o rotorzinho do instrumento. Irmãos, esse rotor aqui, como os irmãos podem ver, ele é todo de plástico, tá? E os irmãos podem perguntar assim, mas esse rotor de plástico a gente lubrifica? Não, irmãos, não lubrifica, tá? Então eu vou colocar aqui tudo de volta, ó. Aqui, tá vendo? É como se fosse um Tzinho, tá vendo? E a gente vai alinhar aqui, ó, junto com a barrinha, que é o guia, tá? Vou tentar colocar aqui com uma mão, vai ser difícil. Vou tentar. Pronto. Aí, foi fácil. Tá vendo? Ele tem um Tzinho aqui, certo? Ok? Eu acho até que eu coloquei do lado ao contrário, tá? É do outro lado. Então, o rotor, ele tem que fazer isso daqui, ó. Pronto. É desse lado aqui. Tentar conectar aqui. Pronto, ó. Tá vendo? Vamos ver. Pera aí. A gente tem que aprender, né, irmão? Você tem que aprender que também é a primeira vez que eu estou desmontando. Acho que é o contrário mesmo. Acho que é do outro lado aqui. Ou não? Essa parte... Temos que aprender, irmãos. Temos que aprender. Não. Tem o guia aqui. Essa peça aqui... Tá certo. É esse lado aqui, ó. Tá vendo? Essa peça aqui. Então, a gente tem um lado. Por isso que é importante filmar, irmãos, pra gente ter certeza. Então, é desse lado aqui. Tá certo? Vamos conectar aqui o guia. Tá certo? É uma linha, né? Conectei. E apertei. Pronto. E aqui a gente tem um bracinho. O bracinho, irmãos, essa parte aqui que tem esse rasgo, vamos falar assim, é a parte que vai conectada no pisto,
tá certo? E essa daqui é a parte que vai conectada no rotor. E não é desse lado não. Pera aí. Vamos fazer o processo de novo, tá? Fazer o processo de novo. Ele tem uma trava aqui, ó. Agora tá certo. A gente conecta aqui, o bracinho aqui, ó. Não, conecta aqui em cima primeiro. Aí, garoto. E aqui a gente conecta no rotor. Agora tá alinhado, tá certo? Então, aqui, vou explicar melhor para os irmãos. Ele tem tipo uma paradinha aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é o guia dele, tá certo? Ele faz essa meia lua, não vou conseguir mostrar, mas tem uma paredinha aqui embaixo. Que ele faz com que o rotor não gire em 360, tá? Aí a pecinha. Essa é a cabeça, tá? E essa é a parte pequenininha. A gente tem que alinhar com o Tzinho aqui, ó. Cadê? Agora tá difícil. Aí, pronto. Peguei o Tzinho. Ó, aqui, irmãos, a gente tem que abaixar a molinha, ó. Tá certo? No Tzinho e girar. Por aí. Assim, ó. Pra esse lado aqui, ó. Deu pra ver? Pronto. O nosso rotor já está preso, está alinhado, tá? Então ele fica assim, tá? Bom, como eu disse, irmãos, é só em situações que caiu comida, alguma coisa assim do tipo. E como é que eu faço a limpeza desse instrumento assim, todo desmontado? Irmãos, instrumentos de plásticos não tem aquele usinável que nem tem nos instrumentos de metais, tá? Não tem isso. O máximo que acontece é eles ficarem úmidos, né? Em alguns casos raros, tá? Muito raro mesmo. O instrumento apresentar mau cheiro, mas esse mau cheiro ele vai acontecer por causa de comida, alguma coisa doce que a criança come o doce e vai soprar o instrumento, então pode criar bactéria e o instrumento fica com um cheiro ruim, tá? Então, a primeira forma que a gente tem de lavar o instrumento é utilizando esse produto aqui, tá? Que é um mata-vírus, mata-bactéria, ele é um spray. Você simplesmente joga o spray em cima do instrumento e você consegue lavar, tá? Joga em cima das peças, ele tem um cheiro, tá? E aí você pode utilizar o spray e lavar o instrumento com spray e tal, passar um pano em cima, o instrumento vai estar limpo, tá? Aí a outra forma é a forma clássica, irmãos. Os irmãos vai literalmente levar, é que eu estou no meu quarto, como os irmãos estão vendo, os irmãos literalmente vai levar o instrumento para debaixo da água. Vamos lá? Bom, meus irmãos, eu coloquei o instrumento aqui, ó, na pia mesmo, tá? E basicamente o que eu vou fazer é molhar ele, ó. Pode molhar ele inteiro, tá? Colocar aqui, ó, dentro dos tubos, ó, não tem problema. Aqui também, ó, na campana aqui, ó. Pode jogar nos rotores aqui, ó. Eu não sei se eu já expliquei para os irmãos, mas esses rotores eu tirei só as hastes aqui, irmãos, para caso cair e caia no ralo. Não sei se eu expliquei para os irmãos já, mas o rotor, irmãos, esse modelo de rotor aí de plástico, você não lubrifica ele, tá? Você não passa lubrificante nele. Por quê, irmãos? O lubrificante, ele vai fazer com que o rotor tenha mais atrito. Então, em vez de ajudar o rotor a girar, né, mais, vamos se falar assim, com mais agilidade, o que vai acontecer de verdade mesmo é que o rotor vai ficar mais lento. Então, esse rotor aqui, você não lubrifica, tá? E aqui, irmãos, não tem mistério. Aqui você vai literalmente esfregar aqui o instrumento, tá? Se fosse um instrumento de metal... Acabou a luz aqui. Se fosse um instrumento de metal, irmãos, os irmãos iriam de verdade utilizar um detergente neutro. Mas aqui, irmãos, você não precisa
utilizar um detergente neutro, tá? Pode usar qualquer detergente, estou usando um detergente vermelho, não vou fazer propaganda. E aqui os irmãos vão esfregar, passar a bucha e depois enxaguar. Eu vou fazer o processo aqui direitinho, vou limpar, lavar e depois mostro para os irmãos. Bom, meus irmãos, terminando aqui, ó, você pode pegar uma toalha normal, uma toalha de secar o corpo mesmo, uma toalhinha, qualquer pano, irmãos. Não risca aqui o instrumento, tá? Na hora que eu limpei com a parte amarela da bucha, tá? Só que se os irmãos precisar passar a parte verde, também não tem problema, tá? Limpei aqui, ó. Os rotores aqui, ó, limpei também, ó, certo? As pompas aqui eu não lavei, mas é por questão de demonstração, tá, irmãos? Mas dá para lavar também, os irmãos podem pegar aquelas escovinhas de instrumento de metal mesmo e esfregar aqui. Não tem vinagre aqui, tá, irmãos? Não tem. E basicamente aqui está lavado. E qual que é o próximo passo aqui, tá? Vou mostrar para os irmãos, tá? Próximo passo, irmãos, é montar o instrumento, tá? Montar. Então aqui, ó, vou mostrar para os irmãos, tá? Aqui, as pompas, tentar mostrar aqui, não é desse lado, do outro lado. Tá de ponta cabeça. Bom, irmão, cada pompa vai ter, tentar focar aqui, ó, tá vendo aqui, irmãos? Cada pompa vai ter a afinação dela e a numeração. Então essa pompa aqui é a pompa número 2 e ela serve tanto para afinação em dó quanto para afinação em si bemol. Aqui, ó, cadê? Também, ó. E a pompa número 1, certo? Vai dar para focar, é a pompa número 1 para afinação em si bemol, tá certo? Bom, meus irmãos, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lubrificar o instrumento e engraxar também, tá? Já vou buscar aqui para os irmãos verem. Então aqui, irmãos, vou pegar a graxinha, ó, graxinha, e vou literalmente passar aqui na pompa, ó. Passei. Ah, instrumento de metal, a pompa trava? Não, ela não trava. Porém, ela fica dura na hora de sacar. Então, o ideal é passar aqui a graxinha nas pompas, tá certo? Então, eu coloquei a graxinha na pompa e vou certificar. Olha, tem até cabelo aqui, meu Deus. E vou me certificar que pompa que é essa. Então, essa daqui, ó, é a pompa número 1 da afinação em si bemol. Então, meu instrumento já está em si bemol. Que cabelo é esse, gente? Meu instrumento já está em si bemol, então, olha. Tá limpo o meu instrumento, né, gente? Então, meu instrumento é em si bemol, então eu venho aqui, ó, e já encaixo a minha pompa 1 na afinação em si bemol, tá? E depois é só repetir o processo nas 3 pompas, né? A 2, a 3 e a central do instrumento. E tem mais uma central, essa daqui, ó, perdida do instrumento aqui, tá? Então, vou engraxar todas as 4 pompas restantes e já mostro para os irmãos. Pronto, meus irmãos, engraxei, né, as 3 pompas aqui da frente, a central e a pompa traseira. E agora, irmãos, a gente vai pegar essa pompa aqui, né, que também é uma central. Só que em vez da gente lubrificar esses tubos aqui, ó, a gente vai lubrificar aqui, ó. Tá vendo aqui onde tem os O-ring? A gente vai passar os O-rings aqui, tá? E aqui também. Então já vou passar aqui, ó. Tá? Essa graxinha é uma graxinha especial da Nuvo, tá? Mas pode ser qualquer outro tipo de graxa, tá? Tô passando aqui com uma mão, mas acho que vai dar para fazer aqui, ó. Certo? Passar aqui na outra também, só para efeito didático, tá, irmãos? Passar aqui também. E volta aqui, ó. Pronto. E aí, irmãos, a gente vai pegar essa parte aqui. A perninha menor é para cá e a perninha menor é para lá, tá certo? Então a gente vem aqui por dentro do tudel, ó, tá vendo? É um pouquinho difícil de encaixar. Eu acho que com a mão eu não vou conseguir. Mas você encaixa primeiro esse lado aqui. Tem que colocar de um jeito aqui. Pera aí, com a mão um pouco. Aí, consegui. Tá?
virou aqui, ó. Tá vendo? Virou aqui, entrou a tubulação. E aqui, antes de encaixar, né, irmãos? A gente vem aqui do outro lado e pronto. Tá vendo? Aí a gente encaixa a tubulação aqui. E a gente encaixa a tubulação aqui. E as duas pontas, né, os dois machos já vai estar conectado no instrumento também, tá certo? Terminando isso, agora vamos terminar de conectar os nossos rotores. Vou buscar as hastes ali para os irmãos ver. Bom, meus irmãos, cada haste faz um trabalho diferente, tá? Porque os rotores viram em sentidos diferentes, né? Então, cada haste aqui, ó, vai ter aqui a sua numeração. Então, essa daqui é a número 3. Então, o conector vem aqui, ó, no furinho, ó. Essa parte aqui, certo? E essa parte vai conectada aqui, ó. Não tô conseguindo com a mão, mas... Aí, consegui. Pronto. Eu quase consegui. Tá montada. Peraí. Aí, garoto. Agora tá montado. Tá soltando aqui porque o negócio aqui tá aberto. Quando coloca a placa, ele pressiona essa parte aqui, né? E o rotor ele não escapa. Mas é isso daqui, ó. Basicamente isso, tá certo? Dá um clique aqui, ó, também. Não tem. Mas é isso daqui, irmãos. Basicamente é isso. Os rotores tá meio molhado, tem que secar também, é importante. Aí eu pego aqui a outra. Essa daqui é a número 1. Então a gente conecta aqui, ó. Número 1. Importante secar aqui, tá, irmãos? Que eu não sequei por questão didática mesmo, mas tem que secar. Rotor 1. Pronto. E aqui a gente tem o rotor 2, que é o último que sobrou, certo? Aí os irmãos falam, ah, mas o meu rotor tá limpo e tal, só que ele ainda assim, opa, ele ainda assim não tá, quando eu coloco a trava ele não está girando. Bom, meus irmãos, aqui, eita, não, tá difícil de conectar aqui. Aí, pronto. Aqui, irmãos, a gente vai ter um cilindrinho aqui, ó, que vai ter uma mola, tá? Então, às vezes, essa mola, às vezes, ela precisa, assim, de uma lubrificação, mas é muito raro isso acontecer. E caso aconteça, o que que eu faço? Bom, meus irmãos, caso aconteça, o que que os irmãos vão fazer? Os irmãos vai ter que... Vai ser difícil porque eu tô com uma mão só. Mas os irmãos basicamente vai ter que acionar o pisto, tá? Vai acionar o pisto aqui, tá? Tá vendo que... Ó, mostrar de novo que desfocou. Bom, vou ter que acionar o pisto. Os irmãos vai ter que ver essa pecinha aqui ó, saindo pra fora, tá vendo? Saiu pra fora, tentar mostrar com uma mão só que vai ser difícil. Mas saiu pra fora, irmãos, os irmãos vai pingar o lubrificante nessa parte aqui, nessa parte de dentro, tá certo? Jogar aqui dentro desse tubo, não é muito, tá? É pouco. Por quê, irmãos? Porque assim que os irmãos virar o instrumento para cima, os irmãos vai ver que o óleo vai cair. E o óleo caindo vai cair em cima do rotor. E, como eu já disse para os irmãos, esse rotor, quando ele está com óleo, ele tem mais atrito. Não é atrito aqui da lateral, tá, irmãos? Das paredes, como um rotor de verdade. Né? Ou melhor, um rotor de metal. É a parte de baixo daqui, ó. É aqui que tem que rodar aqui o rotor, tá? Então é nessa parte aqui, a gente não pode ter contato aqui embaixo. Então se tem óleo, o rotor ele não vai deslizar. Por isso que está escrito até na embalagem, para quem viu o nosso vídeo de review do J-Horn, ele fala quase zero lubrificação. Por que quase zero? Porque a mola alguma hora vai precisar ser lubrificada, tá bom? Bom, aqui já está montado os nossos rotores, tá? E aqui, irmãos, eu achava que era rosca, mas não é. A primeira vez que eu tô abrindo esse instrumento, tá? Junto com os irmãos. Então aqui, irmãos, a gente vai ter as travinhas, tá? Trava 1, trava 2. Então a trava ela tem que ficar assim na hora de colocar, tá? E agora a gente tampa. Tá vendo que tem aqui
os engates, ó. Vai ter os engates aqui, que é para conectar. Tá vendo? Tem que fazer um clique, ó. Fez o clique, tá vendo? Tá vedada aqui a caixa dos rotores. Se não fizer o clique, irmãos, vai vazar ar e o som não vai sair direito, tá? Então fez o clique, os irmãos simplesmente vai fazer isso daqui, tá? No começo eu tava achando que era rosca, mas não é. É só um giro e pronto. A placa ela já tá presa e os rotores funcionando e as hastes não vai sair porque tem esse desenho aqui que vai pressionar as hastes para baixo, então dá para tocar tranquilamente. Depois disso, o nosso instrumento está pronto. É só conectar o bocal e já era. A gente vai tocar aqui, ó. E pronto, o instrumento está pronto para ser utilizado novamente. E aí ele fica bonito, fica um pouco mais brilhante. Não é para polir o instrumento, tá? Se você passar pasta de polir aqui nesse instrumento ou qualquer outro instrumento de plástico, irmãos, ele vai perder brilho, tá? Então, não se pule instrumentos de plástico. E bom, meus irmãos, basicamente é isso. É assim que a gente faz a limpeza de um J-Horn, tá bom? Bom, meus irmãos, eu espero que os irmãos tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo vai ter um link para os irmãos adquirirem um J-Horn, caso os irmãos queiram um, tá? E outros produtos também, via Mercado Livre, via Shopee. Irmãos, o preço que os irmãos vão pagar é basicamente o mesmo de se os irmãos entrassem no aplicativo, né, da Shopee, do Mercado Livre, porém, os irmãos comprando através do nosso link vai estar nos ajudando e incentivando a trazer mais vídeos como esse, tá bom? Bom, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, espero que os irmãos tenham gostado desse vídeo e, bom, até breve. Que Deus abençoe, fui!